dias que correm, tornou-se normal ver pessoas do mesmo sexo a caminharem de mãos dadas. É verdade, Feliz. A homossexualidade é uma das principais categorias de orientação sexual. Hoje, vamos conhecer a história de um jovem moçambicano que cedo descobriu que tinha uma orientação sexual. Boa noite, bem-vindo à grande reportagem. Família, talvez tu desconfiava por ver certos gestos, aquilo e aquilo, mas eles não sabiam da minha verdade. Eu não sabia como dizer isso à minha família. Enquanto orientação sexual, a homossexualidade se refere a um padrão duradouro de experiências sexuais, afetivas e românticas, principalmente ou exclusivamente entre pessoas do mesmo sexo. Também se refere a um indivíduo com senso de identidade pessoal e social com base nessas atrações, manifestando comportamentos e aderindo a uma comunidade de pessoas que compartilham da mesma orientação sexual. A homossexualidade é uma das principais categorias de orientação sexual, ao lado da bissexualidade e heterossexualidade. A prevalência da homossexualidade entre os humanos é difícil de determinar com precisão. Na sociedade ocidental moderna, os principais estudos indicam uma prevalência de 2% a 13% de indivíduos homossexuais na população, enquanto outros estudos sugerem que aproximadamente 22% da população apresenta algum grau de tendência homossexual. Ela também é registrada em cerca de 5.000 outras espécies, incluindo minorias significativas em seres tão diversos quanto mamíferos, aves e plantelmitos. Ao longo da história da humanidade, os aspectos individuais da homossexualidade foram admirados, tolerados ou condenados de acordo com as normas sexuais vigentes nas diversas culturas e épocas em que ocorreram. Quando admirados, esses aspectos eram entendidos como uma maneira de melhorar a sociedade. Quando condenados, eram considerados um pecado ou algum tipo de doença, sendo, em alguns casos, proibidos por lei. Desde meados do século XX, a homossexualidade tem sido gradualmente desclassificada como doença, descriminalizada em quase todos os países desenvolvidos e na maioria do mundo ocidental. Em Moçambique, a homossexualidade é reprovada por uns e aprovada por outros. Hoje vamos conhecer a história de um jovem que decidimos atribuir um nome fictício de Maria Joaquina. Eu comecei a sentir-me um pouco diferente muito cedo, pois não recordo-me em que ano, mas aquilo faz muito tempo, quase aquela minha infância toda. Então, o que acontecia na altura? Eu, além de brincar com miúdos, sendo miúdo, eu optava em brincar em bonecos, bonecas com outras meninas. Eu me juntava sempre com meninas, não me juntava com rapazes. Isso afetava um pouco a minha família, porque já conseguiam ver que não. Alguma coisa não está bem com o nosso filho. Então eu fui crescendo, mas não entendia aquilo que acontecia dentro de mim. O que eu sabia naquela altura é que eu era diferente, porque sentia coisas diferentes no meu corpo. Então, foi em 2012 que fui conhecer o mundo virtual, que é o mundo homossexual. Porque eu não sabia que existia outras pessoas, eu sentia aquilo como se fosse eu sozinho no mundo. Então, é por isso que é muito importante termos um quadro na sociedade, um quadro que, estando na infância, tu cresceres a saber que isto tem características de isto. Então eu cresci num mundo fechado, em que eu não sabia que existia outras pessoas como eu. Então, em 2012 eu fui conhecer um amigo que nem eu. Ele foi me apresentando a Associação Lambda. E porque na vida há coisas que se estragam quando decidimos contar os nossos segredos
a terceiros. Foi assim que aconteceu com a Maria Joanqui. O que era segredo veio à tona quando revelou à sua confidente que queria ser anelada. Essa é uma das batalhas muito difíceis. Por quê? Porque não é fácil encarar esta realidade para a tua família. E para as pessoas que estão ao seu redor. Estou a falar da sociedade, amigos e família. Então eu vivi todo esse percurso, toda essa jornada fechado. Minha família talvez todos desconfiava por ver certos gestos, aquilo e aquilo, mas eles não sabiam da minha verdade. Eu não sabia como dizer isso à minha família. Eu tinha medo mesmo, um medo enorme, um medo que nós todos temos. Então, aquilo foi em 2012, quando viajei para a província de Gaza, em casa da minha tia. Então lá eu tinha minha cunhada que eu contava um pouco de tudo, daquilo que era a minha vida. Eu não escondia nada para ela, eu contava todos os segredos. Então eu fui lhe contar que eu estava para me anelar com alguém. Então aquela notícia para ela foi uma notícia muito chocante, foi uma notícia muito incrível, tipo uau, afinal isto acontece. Então ela não soube lidar com a notícia. O que ela fez? Ela, depois do meu regresso a Maputo, ela ficou a dizer à família toda que eu era isto, eu estava para fazer isto e sumir. Então aquilo abalou a minha família, minha tia neste caso. E então eu no percurso da viagem, a minha volta cá, lá a bomba já tinha explodido, estava tudo a arder mesmo. Então quando chego cá em Maputo, eu recebo um telefonema da minha sobrinha. Eu disse, pá, sabes, a família toda já sabe de ti, e já sabe, inclusive, daquilo que tu estás para fazer com o teu parceiro. Uau, como? Foi um desespero enorme. Eu quase fugia. Eu quase fugia. Então, o que acontece? Eu não sabia em que rumo eu tomaria naquele exato momento. Então, eu fui optar em procurar uma amiga minha. Então, fui pedir conselho. O que eu faço? Porque minha mãe, em qualquer instante, ela vai saber da notícia. Eu não sei como encarar a minha família. Não sei como irei fazer isto. Então, eu fui ficar quase todo dia lá. Então, tivemos aquela conversa. Ela foi uma pessoa muito simpática comigo, porque ela deu-me a força, além de me dar conselhos de fugir de casa ou não sei lá o que, ela me deu força de continuar ali, enfrentar esta realidade com minha família, estando ali, sem me locomover para um outro sítio. Eu, por acaso, acatei, entendi que não há nenhuma solução além de enfrentar isto de cara. Se eu fugir, não estaria a fazer nada. Estaria a dar mais preocupação para a minha família. Então, deixa-me enfrentar isto de cara. Então, eu enfrentei a minha família e, graças a Deus, minha família, ela não foi fácil para a minha família receber aquilo, porque o querer da minha família era ver esta situação mudada, tipo, numa outra vertente, não nesta vertente, que eles estão a receber a notícia. Então não foi fácil. Foi recebendo conselhos de que não, tu podes mudar, isso pode ser uma doença, isso pode ser não sei o quê, muita coisa. Então minha cabeça começou já a girar, eu não sabia mais o que fazer. Eu já não entendia, afinal de contas, o que significa isto. Qual é a origem do homossexualismo. Então fiquei mesmo baralhado praticamente. E daí minha família disse, nós não vamos dizer que nós aceitamos a tua realidade, mas sim vamos saber respeitar aquilo que é a tua realidade. Em Moçambique, pessoas com o mesmo sexo sonham em contrair matrimónio. Uma nota informativa para acompanhar na grande reportagem de hoje. Mas antes, olhamos por uma curta pausa. Não saia deste lado. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este mais ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem.
Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Ei. Qual é o critério que o Lei usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Bem-vindo à segunda parte da grande reportagem. A lei moçambicana não se ocupa com a homossexualidade e nem permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A verdade, Feliz, os moçambicanos com esta orientação sexual sonham em contrair o matrimónio, como o caso do nosso interlocutor. Contra homossexuais, uma violação aos direitos humanos. Há pessoas que defendem a ideia de que encontrar um casal homossexual a trocar alguns afetos, algum carinho, isso possa constituir crime. É verdade que a nossa sociedade fica um bocado machucada com isto, fica um bocadinho, ainda não está preparada, vamos assim dizer, para ações da natureza. Aliás, até mesmo para pessoas, na verdade, do mesmo sexo, quando encontradas numa paragem, chapas, aos beijos, ou abraços, ou alguma coisa parecida, isto, de alguma forma, coloca em causa a nossa sociedade, não tem preparo suficiente para isso, mas devo dizer de forma muito clara que isto não constitui crime nenhum, portanto, as pessoas podem fazê-lo à vontade, desde que depois não entrem, por exemplo, em práticas sexuais, essas sim, já entrariam nos crimes dos ultrajes públicos ao pudor e outras realidades. Eu, pessoalmente, acho que como sociedade temos que evoluir e começar a aceitar, porque na realidade não aceitar é tapar o sol com a peneira, porque esta realidade já é uma prática reiterada. O que temos que fazer é um processo de aceitação e um processo de assimilação. Na terminologia de práticas homossexuais masculinas, também são comuns os termos ativo e passivo. No início dos estudos de sexologia, ambos termos deram margem a muitas confusões entre atores, porque passou-se, em princípio, a chamar-se ativo o homem que faria o papel de homem numa relação homossexual, enquanto passivo seria aquele que faria o papel de mulher. Embora essa associação se preserve na mentalidade popular, não é mais usada na psicologia e os estudiosos modernos entendem que, em âmbito de complexidade, muitas vezes um parceiro homossexual pode desempenhar sexualmente ambos os papéis, sendo ativo e passivo. Em 2012 eu conheci o meu primeiro parceiro, neste caso. Então tive a primeira relação, fluiu. Até 2016, a memória não me falha. 2016 fiz o meu primeiro sexo com o meu parceiro. Então, desde lá, vou dizer que fui eu até hoje e sou eu. Me conheço muito bem quem sou eu. Portanto, Nem todas as pessoas aceitam a homossexualidade. Vamos observar uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Não saia daí.
As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático. Certo. Mas business continua a acontecer, business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Voltamos para esta que é a terceira parte da grande reportagem. A sociedade está dividida em relação aos homossexuais. Alguns encontram o amor e as relações, alguns são contra o amor e as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. As atitudes da sociedade em relação à homossexualidade variam grandemente em diferentes culturas e diferentes períodos históricos, assim como as atitudes para com o desejo, as atividades e os relacionamentos sexuais em geral. Há quem te olha com um olhar de desprezo, há quem te olha com um olhar de espanto, há quem te olha com um olhar de uau, meu Deus, olha aquilo, que coisa bonita. Mas então, tu tens que sair de casa já preparado para esse desafio. Tipo, pá, eu vou encontrar certas coisas lá fora. Então, aquilo incomoda um pouco para quem ainda não está preparado para lidar com aquilo. Mas para estar preparado, não. Manda tudo passear, manda passear e não. O fato de ser isto não implica que tu não és um ser humano. Então, alguém tem que saber te cumprimentar. Eu tenho nome, por acaso. Então, eu tenho que me cumprimentar. Oi, como está? Tal fulano, como estás? Então, eu aconselho mais as pessoas a usarem esses métodos, porque eles sabem que, pá, apesar do fulano ser isto, o fulano é pessoa como eu, e tem nome, tem tudo, tem direito a tudo como eu. Então, as pessoas devem respeitar, principalmente esta parte, de chamar, é gay, não sei lá o que, isto é um pouco feio, né? Então, por acaso, no meu caso, eu não me sinto bem, não me sinto confortável, aquilo me incomoda. Porque não é forma de chamar, porque nem nós fazemos parte disto, não nos chamamos assim. Temos um respeito, temos aquela normalidade que todo mundo usa, fora, dentro de casa. Então, as pessoas também devem saber como chamar essas pessoas. Você despreza a pessoa, você odeia a pessoa, você não gosta daquilo, você não concorda com aquilo, mas pelo menos respeitar. Todas as culturas têm os seus próprios valores adequados e inadequados em relação à sexualidade. Algumas sancionam o amor e as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, enquanto outras, ainda que sancionem, reprovam tais atividades. Não é admissível um homem, Deus não disse que o homem se casa com outro homem. É um escândalo contra Deus, contra a Bíblia. Não existe. Okay. Isto aconteceu na Europa, onde promoveu esse sistema de casamento do mesmo sexo. Aquilo chama-se homossexual. É condenável, não é admitido. Para mim, não aceito, não concordo que seja uma lei para nós obedecermos. Com muito gosto, mas não tenho ideia que possa aprovar. É condenado. Eu sou como cristão, também se eu aprovar, também sou condenado. Não vale a pena. Eu não admito que essa lei seja aprovada. Eu como pai, o pai é o presidente de um país. Então o terreno 30 por 15 é uma república. Eu que mando, eu que decido. Não admito. Não, é um sentimento, sim. É uma perca. É uma perca do meu filho, porque o meu filho recebeu, tem um espírito mau, que ele caiu. Aquilo pode ser induzido por certos... usou uma substância que deturba a consciência normal.
Não admito. Eu acho que é algo normal. Cada pessoa tem que escolher aquilo com o qual se sente bem. Não somos nós que devemos julgar as pessoas. É normal a pessoa ter problemas psicológicos por conta de lhe obrigarem a aceitar uma coisa que não é do gosto dela. Pessoas que se faz de gay, homens, aquilo ali pode dizer que é Satanás. Aquilo ali não deve se fazer. O homem tem que ser homem. Uma mãe também tem que ser uma mulher. Tá vendo? Um pai trocando ser uma mulher. O que é isso aí? Uma mãe ser um homem. Isso aí não existe. Quem é uma menina é uma menina. Quem é um rapaz é rapaz. E se tivermos assim, eu sou uma mulher, virou um ser homem. Aqui já não há de haver caso. Uma mulher tem que viver com um homem para podermos fazer família, termos uma casa, termos filhos. Se nós dois já somos homens, quem há de ser mulher daqui em casa? Ninguém. Já aquilo ali não se faz, mas pronto. Há uns que gostam, mas aquilo ali é Satanás. É assim, quando isso acontece conosco, nós temos que encarar a realidade, por mais que a gente não queira, mas não se louvar, tá a perceber? Não é de se louvar, eu ia me sentir mal mesmo. Mas se acontece, o que a gente pode fazer? Nada, é só encarar a realidade. Não faria nada, né? Porque dar forças naquelas condições, acredita lá, eu não daria mesmo. A nossa equipe de reportagem contactou a Lâmpada, porém sem sucesso. Cada um tem o direito de escolher o que quer fazer da sua vida. Mas é preciso respeitar as regras que regem uma sociedade e as leis de um país. Foi assim que trouxemos mais um tema para a reflexão. Boa noite. Boa noite, Onelávia Balate. Boa noite, Feliz. Boa noite, estimado telespectador. Nós voltamos no próximo domingo.